Maravilha, estou de volta. Desculpa, gente, eu tinha colocado a câmera na posição errada. Então, voltando aqui. Então, resolvi criar essa. Então, fizemos as aulas 1 e 2 essa semana, do Plano Mais 20 para engenheiros. E já falei muito conteúdo super de valor, gente. Quem não assistiu a aula 1 e aula 2 essa semana, assistam agora lá no YouTube. Já está disponível a aula 1 e 2. Amanhã, às 8 horas, teremos a aula 3. Lembrando que na aula 1 eu falei dos principais erros que sabotam a sua carreira. Na aula 2, que foi liberada ontem, sim, ontem, eu falei sobre os pilares para você ser valorizado, reconhecido e crescer na carreira. E amanhã vou compartilhar o mapa que vai te direcionar a fazer você chegar lá. Então não percam. Quem não assistiu a aula 1 e 2 ainda, assista agora, assista o mais rápido possível, que amanhã vai sair a aula 3. E as 3 aulas vão estar disponíveis somente até domingo. Beleza? Mas vamos aqui no conteúdo aqui. Hoje o que eu queria falar é um tema que me veio na cabeça. Eu estava na Suíça essa semana, passei na verdade foi uma viagem longa, né, de um dia. Eu fui visitar um cliente importantíssimo, um prospecto importantíssimo, mundial, global, e foi uma visita, foi uma viagem, uma reunião muito importante, interessante. E no aeroporto de Genebra me veio essa ideia na cabeça que eu precisava compartilhar isso com vocês, fazer essa live para falar sobre os 9 que eu considero como os 9 segredos para o sucesso profissional. E vou te falar uma coisa, eu anotei no meu iPad aqui quais são os 9 segredos no meu ponto de vista. E por curiosidade, eu resolvi pesquisar na internet o que se fala por aí. Realmente, a minha visão, lógico que é a minha visão, tem muita coisa diferente. Então, o que eu queria compartilhar com você, que vocês pode até surpreender vocês o que eu vou falar, esses 9 segredos, mas para mim funcionou muito e eu queria trazer isso para vocês também hoje. Tranquilo? Então vamos em frente aqui. Qual o primeiro segredo? Isso aqui parece ser bem básico, mas, gente, tem muita pessoa que eu conheço que não domina esse segredo e acaba se prejudicando, às vezes sem perceber. Esse efeito aqui tá. Continua assim. Então, o primeiro segredo do sucesso profissional é a humildade. Humildade, gente, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. Quando você é muito arrogante, o que pode acontecer? As pessoas podem se fechar para você. As pessoas vão falar de você. Ah, o Ricardo é arrogante. Ah, a Andréia é arrogante. A pessoa não tem humildade. Então, ter humildade. O que significa ter humildade? O que eu quero falar? Eu sei que você sabe o significado, mas o que eu quero dizer com ter humildade? É você reconhecer seus erros, é você saber admitir o que você não sabe, não tem que ter vergonha do que não sabe, e saber pedir socorro. Então, tem muita gente que tem essa pressão, essa imagem que eu tenho que saber de tudo, eu tenho que resolver tudo, senão eu vou ficar queimado na empresa. Não, você precisa saber resolver o problema. Você não precisa saber de lidar direto com o problema. E se você não sabe, o que a gente faz? Nós, engenheiros, nós buscamos quem sabe. Então, a gente tem que ter, vocês têm que ter essa capacidade de ser humilde o suficiente para admitir o seu erro ou para admitir que você não sabe alguma coisa. Isso, tenho certeza que isso é um pilar fundamental que vai ajudar no crescimento, no sucesso de vocês. Que ser humilde também abre portas, gera confiança, gera rapport com a pessoa que você está em contato. A pessoa vai olhar para você diferente. Vai criar uma conexão bem mais forte. A pessoa vai pensar, pô, esse cara é legal, ou essa menina é legal. Posso confiar nessa pessoa, porque ela é humilde, ela admite, ela fala abertamente as coisas. Então, para mim, o segredo número 1 do sucesso, não necessariamente em ordem aqui, o primeiro que eu quero compartilhar, realmente aqui é a humildade, gente. Maravilha? Vamos para o segundo aqui. O segundo também pode parecer óbvio, mas infelizmente também. Bom, vamos seguir, vamos falar agora, não vou dizer mais nada. O segundo segredo é integridade, gente. Vocês têm que ser íntegros. E integridade, o que eu quero dizer aqui, não é só em relação a ser ético ou ética, não é só fazer as coisas corretas e não fazer coisas erradas.
Isso aí é o óbvio, isso é o que você tem que fazer, é o que você vai fazer. O que eu essa luz aqui tá melhorou. Então o que é importante pensar sobre a integridade, perdi o raciocínio, desculpa, é além de ser o óbvio que é o ético, você ser integridade nas suas ações, ser íntegro nas suas intenções, você ser transparente. Você quando vai visitar um cliente, ou vai discutir um projeto com a equipe, ou vai fazer uma apresentação para a liderança, você ser íntegro na maneira que você compartilha as informações. Você não ocultar coisas intencionalmente, coisas importantes para aquela situação. Então, ter integridade da maneira que você age nas situações da sua vida profissional. E isso, por que isso é tão importante? Porque não ser íntegro ou íntegra pode realmente fechar portas para você. Basta um episódio, basta um episódio que pode realmente queimar o seu filme, como a gente costuma dizer. E você sabe, a primeira impressão é que fica. Então, ter integridade nas suas, quando você oferece alguma coisa, quando você promete alguma coisa. Ah, você promete fazer isso quando? Ah, amanhã eu faço. Tem certeza que você pode entregar amanhã? Então, não se comprometer além da sua capacidade. É ter realmente ser íntegro nos seus pensamentos e nos seus valores. É isso que eu estava querendo lembrar. Desculpa, gente. Os valores, ser íntegro nos seus valores. Vou até te falar um exemplo que aconteceu comigo. Eu não sei até que ponto vocês me conhecem, mas eu estava trabalhando numa empresa belga remotamente em Portugal. E a empresa teve uma crise, está em crise, o mercado está em crise em geral, vamos ser direto aqui, e resolveu demitir 350 funcionários, cortar cargos, 350. Eu fui um dos sortudos, meu cargo foi cortado. Então, o que aconteceu? Eles falaram, o seu cargo foi cortado porque a gente despriorizou a área que você trabalha. Mas não quer dizer que nós estamos demitindo você. Vamos te ajudar a procurar uma outra vaga internamente. Ok. E aí começou a surgir oportunidade. Uma das oportunidades que estava a surgir uma oportunidade de vendas da área aeroespacial. Eu tenho experiência aeroespacial, que eu trabalhei na Embraer. Apliquei para a vaga, fiz a primeira entrevista, mas na primeira entrevista apareceu o detalhe do que se tratava a vaga. A vaga era para vender para Israel, o meu país foco seria Israel. E além disso, era para vender para aeroespacial, eu pensava que era aviação comercial, para vender unicamente para a área de defesa, armamentos, para mísseis, vender polímeros especiais de alta performance para a fabricação de mísseis de guerra, para fabricações de aviões de guerra, drones de guerra, esse tipo de coisa. Gente, aí eu volto para uma questão, aí por essa história meio pouco cumprida foi a questão de integridade. Para mim, para os meus valores, eu não quero estar envolvido com guerra. A não ser que seja para acabar com guerra, mas não quero estar envolvido com motivação de guerra, para construir armas, para promover isso, ajudar isso. E ainda mais um país como Israel, que não quero nem entrar na discussão política ou histórica e por aí vai, da guerra de Israel com Gaza, né? Então, o que eu fiz nessa? Quando eu soube que o cargo era unicamente para a área de guerra e para unicamente clientes de Israel, a minha resposta foi imediata: desculpa, vamos parar a entrevista, que eu não me interesso. Prefiro ficar desempregado. Então, eu estava contra os meus valores. Então, eu fui íntegro, eu não integrei, entreguei, eu não me rendi à oportunidade por abrir mão dos meus valores. Então, integridade também queria dizer isso. Eu acabei me enrolando na hora que eu queria explicar, mas ok, era isso que eu queria dizer também. Então, isso é muito importante. Outra característica, vamos para a terceira, já foram duas, né? São 9 que eu prometi. Terceira característica para o sucesso profissional, saber ouvir. O saber ouvir, gente, o saber ouvir é uma competência que muita gente não tem noção do que é. Porque tem uma coisa é saber, a pessoa fala, mas eu ouvi o que você falou. Mas tem a questão de ouvir e escutar. Bom, é meio complicado explicar ouvir e escutar, mas eu ouvir e compreender. E saber o momento de falar, porque tem gente que, eu sei ouvir, mas você sabe quando você já interrompe a outra pessoa sem ela nem ter terminado o raciocínio?
Então isso não é saber ouvir. Saber ouvir é você integramente, você ouvir o que o outro lado tem para dizer, aguardar a pessoa concluir, só daí depois você pode fazer algum comentário, fazer alguma sugestão ou, ou transmitir a sua opinião. Então, assim, saber ouvir é uma competência que não é tão simples quanto possa parecer. Por causa da correria, da pressão do dia a dia, de entregar resultado, a competição, a competitividade, a pressão nas empresas, muita gente esquece essa característica importante, essa competência importante. E isso vai te ajudar, você tendo controle, autocontrole sobre isso, você saber ouvir colegas que vão te admirar por isso, saber ouvir as lideranças e prestar atenção realmente. Não é aquele saber ouvir, que eu admito que eu já passei por isso, da pessoa estar falando comigo, mas naquele momento me veio um problema na cabeça que está acontecendo na minha vida, ou pessoal ou profissional, e eu estar com a minha cabeça pensando naquele problema, e a pessoa falando comigo, e no final das contas, Ricardo, o que que você achou? Gente, eu nem lembrava que a pessoa tinha falado, ela estava na minha frente. Então isso é um absurdo, isso é errado. Não vamos fazer isso. E outro exemplo bem comum hoje em dia é a pessoa com o celular na mão, né? A pessoa está, eu estou te ouvindo, e a pessoa está digitando no celular. Quer mais absurdo que isso? Então, assim, saber ouvir é fundamental, gente. Saber ouvir de verdade, com sinceridade. Você ouvir de coração e, e profissionalmente falando o que, que o outro lado quer falar. Mesmo que a pessoa esteja falando algo que você é terminantemente contra, ou algo até que você já tinha falado, ou que tem algum estresse por trás. Espere a pessoa terminar, aí depois você traz a sua opinião contra, com todos os seus argumentos, mas não interrompa. Saber ouvir é sim uma competência, é uma qualidade dos engenheiros de sucesso. Terceiro, né? Vamos para o quarto. Aí o saber ouvir, o que está relacionado? Comunicar. Comunicar, isso daqui eu já falei muito nos meus conteúdos. Comunicar é uma competência que é mandatória, ter essa competência de alto nível, mas é algo que estamos sempre desenvolvendo. Ninguém nunca, é difícil ser perfeito na comunicação. E a comunicação é algo muito amplo. Tem a comunicação verbal, como nós estamos tendo aqui, e às vezes é verbal sem vídeo. E tem a comunicação verbal com vídeo. Então, estou aqui me comunicando e mexendo meus braços, e mexendo meus olhos, vocês veem a minha expressão facial. Então, isso precisa ser adequada à sua comunicação verbal, à sua comunicação corporal, ou à sua expressão facial. Tudo isso tem que ser adequada à situação. Você tem que ter muito cuidado com isso. Eu vou até comentar um estresse, um problema que eu passei na minha empresa anterior. Tinha uma colega italiana que ela não gostava de mim, por algum motivo. Não sei por quê. Não tinha uma química comigo, digamos assim. Estávamos no projeto juntos. Trabalhávamos juntos nesse projeto. E numa reunião, quando eu falei alguma coisa que ela discordava, ela fez assim. No vídeo, era por vídeo. Ela fez cara assim. Aí eu perguntei, cara, por que você está fazendo isso? Ah, nada não. Eu falei, não. Eu falei, oh, desculpa, mas eu não gostei da sua expressão. Por que você está fazendo isso? Então, sabe, tem que ter muito cuidado. Então, assim, ela pareceu muito arrogante. E eu acabei enfrentando ela sobre isso. Esse é só um exemplo, mas aconteceu outras vezes com ela, outras reuniões. Aí eu me cansei, resolvi até chamar ela para uma reunião à parte, só para discutir esse comportamento dela. Eu falei: olha, você me perdoe, eu falo assim diretamente. Eu entendo que você não precisa concordar comigo em tudo, mas a sua expressão facial é desrespeitosa. E eu não quero que isso, eu lhe peço para não fazer isso mais. Eu falei isso para ela. Então, o que eu quero falar para vocês aqui, comunicação é super amplo, gente. Essa é a sua expressão facial corporal adequada à situação. Tipo, você dá uma risada muito alta, muito escandalosa, numa reunião séria, por alguma brincadeirinha simples que foi feita. Tudo tem que ser tom profissional. Tudo tem que ser com moderação e adequada à situação que está discutindo. Levantar a voz quando for necessário levantar a voz e falar calmamente em tom sereno quando for necessário falar em tom sereno. E a comunicação verbal. E depois vem a comunicação escrita, obviamente. Tem a comunicação escrita em e-mails, e-mail para a liderança, e-mail para os colegas, tudo tem que ser feito com muito cautela. Então, sim, é uma arte que não é fácil, não é simples,
mas você precisa trabalhar. Então, para ter sucesso, você tem que trabalhar muito sobre isso. E aí, por fim, eu quero falar sobre um pouco mais sobre comunicação, apresentações para um grupo, apresentar para uma reunião com um grupo talvez de 5 pessoas da empresa, apresentar para um grupo de 30 pessoas na sua empresa, apresentar para lideranças na sua empresa, apresentar para o CEO da sua empresa, situações diferentes. Apresentar numa conferência com 200 pessoas à sua frente, ou mais de 200 pessoas. Apresentar num webinário. Estou dando exemplo de várias situações onde você vai fazer a apresentação, situações diferentes que requer características diferentes, competências diferentes. E você precisa saber fazer isso bem. Porque fazendo isso bem, gente, é o maior passo que você dá para o sucesso profissional. Porque você pode ser o melhor engenheiro ou a melhor engenheira que existe, ter o melhor conhecimento da sua área. Mas se você não sabe se comunicar bem, dificilmente você vai crescer. Você vai ficar estagnado. As pessoas não vão enxergar você. Então, eu estou ressaltando, para mim, essa é uma das características, uma das dos 9 segredos que eu trouxe. Esse, se eu não me engano, depois eu vou ver os outros, mas esse é um dos mais importantes, no meu ponto de vista: comunicação. E é complexo, como eu falei, várias situações que exigem maneiras de comunicar diferentes. Aí tem o saber ouvir, mas tem que saber comunicar. Vamos em frente, se der tempo, a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Próximo. É... A próxima característica para o sucesso é você fazer o que gosta. Isso aqui pode gerar discórdia, porque, lógico, eu tenho a consciência, vocês têm que ter consciência que nem tudo que a gente faz no nosso dia a dia, vamos ter prazer com isso. É normal a gente ter um mix, uma mistura de atividades que nos dá prazer, que a gente gosta mesmo, e atividades que a gente detesta, que a gente faz por obrigação. Isso é normal, isso é comum. Mas o grosso, a sua função principal, se você não gosta do que você faz, dificilmente você vai ter sucesso naquilo. Tudo funciona bem quando você tem amor, quando você tem prazer em fazer. Eu adoro, gente, eu adoro o que eu faço, que é conquistar novos clientes para a empresa, abrir mercados, trazer resultado para a empresa. E num cliente que ninguém conhecia, ninguém tinha contato, iniciar um relacionamento, desenvolver esse relacionamento, me aproximar daquele cliente e depois desse sacrifício todo, que às vezes leva mais de um ano, vou te falar, vi o resultado. Isso é o que me dá muito prazer. Atividades mais operacionais, eu não gosto. Não gosto mesmo. Mas às vezes tem que fazer e pronto. Nós fazemos. Mas o meu trabalho principal é esse de contato com o cliente, e por isso que eu amo o que eu faço e faço. E fora isso, eu amo também ensinar, gente. Eu gosto muito de ensinar. Eu sinto como uma obrigação, um propósito, que é compartilhar a minha experiência com outras pessoas que não tiveram a mesma experiência que eu. E por isso que eu estou aqui com vocês. Que para mim assim, me dá um prazer incrível eu poder ajudar. Pode ser uma pessoa, não importa se é uma ou se são centenas. Só de ajudar alguém com uma experiência que eu tenho que a pessoa não tem, eu já estou feliz com isso. Então, fazer o que gosta é também meio passo para o seu sucesso. Próxima característica. Essa daqui também é. Eu estou falando um monte de coisa, talvez vocês nunca tenham pensado que eu ia falar sobre sucesso. Já falei humildade, vamos recapitular rapidamente: humildade, integridade, saber ouvir, comunicar bem, fazer o que gosta. 5, né? Faltam 4. 6, se conhecer. Gente, vocês têm que se conhecer. Vocês têm que conhecer as suas limitações, conhecer os seus pontos fortes, conhecer as suas necessidades, as suas dificuldades. Muita gente às vezes fecha os olhos para isso. Eu tenho um exemplo que eu já falei algumas vezes, não sei se foi algum vídeo recente. Eu vou te falar, um colega meu, da empresa que eu trabalhei lá na Holanda, ele era um pouco mais velho do que eu. Assim, ele não tinha uma popularidade muito boa na empresa, digamos assim. As pessoas não gostavam muito dele. Ele era muito bom tecnicamente, tinha experiência do caramba. Eu não tinha metade do conhecimento dele, mas era um cara meio chato de se lidar, meio arrogante, meio fechadão, e às vezes
menti um pouco, vou ser sincero com vocês. Surgiu, mas ele conversava muito, gostava de conversar comigo, ele era belga. E numa conversa dessas, ele falou que estava desanimado, tal, e que ele aplicou para um cargo na empresa, na mesma empresa que nós atuávamos. Mas quando ele me disse qual era o cargo, eu fiquei assim: hã? Ele era engenheiro, ele não tinha cargo de liderança, e ele aplicou, gente, para um cargo de diretor. Aí pensa cá comigo. Primeiro, eu eu sabia já que ele era mal visto na empresa, eu tinha essa consciência, mas não por fofoca, de eu perceber. Ele devia perceber o mesmo, que ele não estava bem, até pelos feedback dos outros. E quanto mais ser promovido para diretor. E outra, ele nem líder era, nem gerente ele passou por esse cargo de gerência. Ele queria pular de engenheiro de suporte a cliente para diretor. E ele não tinha o menor perfil de liderança. Então esse cara não se conhecia. Ele era um sem noção, como a gente costuma dizer. Ah, mas eu não sou assim, Ricardo. Olha, mas tem muita gente que é assim. Eu estou dando um exemplo exagerado, mas tem muitas vezes que você pode achar que não é, mas você se enganar você mesmo, achando que você tem uma competência, tem uma capacidade de fazer alguma coisa, quando na verdade você não tem e você não assume isso. Então, se conhecer é também para mim uma característica de um engenheiro de sucesso. Importante. Vamos lá, esse foi o sexto, né? Vamos para o sétimo. Ah, saber gerar conexões. Isso é tema do meu curso lá também. Inclusive dessas aulas que eu estou dando essa semana gratuitamente, saber fazer networking, gerar conexões. Que fazer networking, gente, não é você simplesmente mandar um convite para se conectar no LinkedIn, não é mandar um e-mail para uma pessoa ou fazer uma ligação para uma pessoa. Fazer networking é muito mais amplo do que isso, é muito mais profundo do que isso. Fazer networking é você ter uma conexão genuína com alguém, você conhecer essa pessoa, lógico, não conhecer a fundo necessariamente, ter algum conhecimento sobre aquela pessoa e ter alguma interação com aquela pessoa. E não só quando você precisa, quando você está precisando. Ah, fulano, isso é muito comum, né? Ah, fulano, quanto tempo? Faz tempo que a gente não se vê. Você pode me ajudar com alguma coisa? Gente, isso mata. Então você tem que manter um contato, uma conexão regular. Lógico, não é toda semana, não é todo mês, não precisa ser regular tão frequente, mas tem que ter uma regularidade, conexões com pessoas-chave na sua carreira, na sua área, para que realmente quando você precisar, essa pessoa vai estar lá para te ajudar, te orientar. E não simplesmente uma conexão aleatória do LinkedIn, que você conheceu alguém num congresso ou numa feira, e você trocou cartão, vocês se conectaram no LinkedIn, nunca mais se falaram, e do nada você manda uma mensagem pedindo ajuda. Gente, isso não é gerar conexões genuínas isso não é network estratégico, que é o que eu ensino lá nas aulas que eu estou dando essa semana, que eu ensino lá no meu método épico. Entenderam? Próximo, número 8 agora. É o reinventar-se. Isso aí é algo que também pega, gente. Você saber se reinventar, evoluir, ter flexibilidade. Estou acrescentando um pouco mais aqui para dar mais profundidade ao ponto. Você também ser flexibilidade com mudanças. Por exemplo, a empresa tem uma nova diretoria e implementaram uma nova estrutura da empresa. E tem aqueles caras que falam: ah, vai mudar de novo, não gosto de trabalhar assim, não concordo com isso. Gente, você pode não concordar, mas a decisão está feita, você não tem como influenciar. Então, a melhor coisa é você adotar e ajudar para fazer aquela mudança ter sucesso. E não ficar falando, isso nunca vai dar certo, isso nunca vai dar certo. Não. O seu papel é o contrário. Você vai se destacar se você conseguir fazer aquela mudança ser um sucesso. Se você virar um agente de mudança. Está percebendo? Então, você saber se reinventar. E se reinventar no sentido de se evoluir. Você não ficar preso na mesma coisa sempre. Imagina que você tem um trabalho que você faz o mesmo trabalho há 5. Tem gente que faz o mesmo trabalho há 10. Eu conheço gente que faz o mesmo trabalho há 15, 20 anos. Gente, eu sei que tem as pessoas que são especialistas, mas mesmo sendo especialista, você pode evoluir. Você pode desenvolver novas competências.
Você pode se reinventar, sim, e mesmo assim continuar fazendo de alguma maneira a mesma coisa, manter a sua expertise naquele assunto. Então não tem um preconceito com quem trabalha, que faz um mês, tem o mesmo cargo há muitos anos. Está feliz? Está satisfeito? Ok, mas está evoluindo? Evoluindo no sentido de se reinventando? Está aprendendo novas competências? Está se adaptando às novidades do mercado, à evolução, à tecnologia? Então é isso que eu quero dizer com reinventar-se. Isso é muito importante. E por fim, o número 9 aqui é o arriscar-se, assumir riscos. Ah, mas eu tenho medo, eu não gosto de assumir risco, gente. Faz parte da vida. Quando a gente é criança, a gente aprende a andar como? Assumindo risco, porque a gente não sabe andar. Como é que a criança vai aprender a andar se não arrisca? Se não tenta se levantar, aí começa a se balançar, a perder equilíbrio, aí pega nos móveis, pega alguma coisa que esteja à vista e vai tentando andar. Como é que a gente aprende a andar de bicicleta? Se arriscando. Tira a rodinha da bicicleta. Eu fiz isso com meus filhos, tiramos a rodinha e soltamos eles. Podiam cair, caíram. Mas faz parte, você tem que assumir riscos em alguns momentos. Por exemplo, já aconteceu comigo, se um chefe seu chegar para você e falar, fulano, eu queria te passar essa atividade extra aqui. Você pode assumir, você topa assumir isso? Imagina que essa atividade pode ser de alto valor para a empresa, de alto impacto, de alta visibilidade, e normalmente muita gente que eu conheço, principalmente aqui na Europa, porque as pessoas são muito fechadas. Não, meu trabalho é esse e eu não faço nada além disso. E se você passar algo extra, eu não quero, não. Eu já vi gente falar isso, que o chefe passou algo extra, a pessoa falou: não quero fazer, que eu não sou pago para isso. Gente, isso é errado. Você tem ambição? Você quer crescer na sua carreira? Você tem que fazer certos sacrifícios e ser inteligente nas suas decisões. Então você tem que analisar se aquela oportunidade realmente é interessante e abrir a sua cabeça e arriscar. Arriscar no sentido de que, será que eu vou ter tempo para fazer aquilo? Será que eu vou ter competência para fazer aquilo? Não pense muitas vezes. Se lance em cima e se dedique para poder desenvolver a competência ou encontrar quem vai te ajudar e arrumar tempo para fazer aquilo. E se destacar e ganhar visibilidade. Gente, isso é incrível como funciona. Funcionou comigo, feito uma luva. Eu consegui me destacar na minha empresa por conta disso também. Então, preste atenção. Então, foram as 9 já. Então, vamos recapitular aqui, assim, tudo que eu falei aqui sobre os 9 segredos do sucesso, tenho certeza que vocês talvez nunca tenham ouvido dessa forma. Se você pesquisar por aí, você não encontra isso, encontra outras coisas mais comuns. Ah, você tem que ser líder, você tem que saber. Vou até olhar aqui que eu tinha pesquisado rapidamente aqui. Aqui, rapidinho. O que se falava, o que eu encontrei que era ter uma direção clara. Ok, faz algum sentido, mas para mim não é a coisa mais importante. Construir a marca pessoal forte, ok, isso é importante também. Network inteligente bateu comigo. Mostrar resultados, ok, é importante, mas não é tão fundamental como o que eu estou falando. Investir na sua carreira é mais ou menos o que eu falei de reinventar. Está um pouco diferente da maneira que está falado, mas, bom, vamos voltar aqui. Então, vou recapitulando as 9 segredos, na minha opinião, dos meus 25 anos de experiência em empresas internacionais. Eu estou há 15 anos na Europa, by the way, então na maior parte da minha experiência é na Europa. Eu só trabalhei 10 anos no Brasil, estou há 15 anos na Europa e vou continuar por aqui, não tenho previsão de voltar. Estou indo para a Bélgica agora, mudança daqui a um mês. Então, não por ordem de importância, é você ter humildade, é você ter integridade, inclusive sobre os seus valores, é você saber ouvir, ter a capacidade de ouvir e só depois trazer a sua opinião a respeito do assunto. E ouvir compreendendo o que o outro lado está falando. Ouvir realmente prestando atenção, estando conectado com aquela pessoa. E saber comunicar bem em todas as situações que você imaginar, comunicação escrita, e-mail, relatórios, comunicação verbal, por uma ligação,
comunicação verbal mais expressão facial, numa videoconferência, e comunicação verbal, facial e corporal, numa reunião cara a cara, ou numa apresentação de uma reunião ou apresentação de uma conferência. E comunicação de você apresentar um projeto, alguma coisa para um vasto grupo de pessoas. Então, se comunicar é uma qualidade importantíssima. Então, já falei, eu já estou me perdendo de novo. Humildade, integridade, saber ouvir, saber comunicar. 4. Número 5, fazer o que gosta, que isso não preciso nem dizer mais. Número 6, você se conhecer, saber suas capacidades. Número 7, você saber gerar conexões, fazer network inteligente e estratégico. Número 8, você se reinventar constantemente, evoluir constantemente. Olha, vou fazer 50 anos. Eu continuo estudando. Estou sempre estudando coisas novas. Meu filho fica reclamando, meu filho tem 14, eu falei 15, reclamando que já não aguenta estudar coisas inúteis. Ele fala, coisa inútil, para que estudar essa matéria que eu não vou usar isso na minha carreira? Eu falo para ele. E meus filhos ficam falando, estou doido para acabar a escola. Eu falei, eu tenho quase 50 anos e até hoje eu estudo. E eu não quero parar. Eu vou continuar a estudar. Então, se reinventar sempre e assumir riscos. Assumir riscos, essa é a nona característica. Então, para mim, são os 9 segredos para o sucesso do engenheiro. Bom, espero que essa live tenha ajudado vocês, esse conteúdo tenha ajudado vocês. Aguardo vocês amanhã na última aula da semana Plano Mais 20. E quem não assistiu ainda a aula 1 e 2, assista logo. De novo, domingo sai do ar todas as aulas. E amanhã vai sair a terceira aula. Aguardo vocês amanhã, então, na aula sobre o mapa para você crescer na carreira, se tornar visível, se tornar valorizada e conquistar mais de 20% de aumento do salário. Obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima, pessoal. Boa noite.